Olá, pessoal, bem-vindos a todos para essa nossa primeira sessão de mecânica do nosso 13º workshop de verão. É um prazer tê-los todos aqui conosco. Então, nossa sessão de hoje vai contar com 4 palestras de diversas áreas de mecânica, tá bom? Então, nós vamos começar hoje com a palestra do Guilherme Mendes Santana, e ele vai falar sobre a simulação numérica da influência de efeitos não lineares no controle ativo de ruído. Guilherme, muito obrigado por sua presença e sua participação. A palavra está com você. Obrigado, professor. Eu vou começar a apresentação, então. Bom dia a todos. Aqui, primeiro, a motivação desse trabalho é que as agências reguladoras que regulamentam a certificação das aeronaves em todo o mundo têm criado limites para o ruído emitido pelas aeronaves. E esse limite diminui ao longo do tempo. Então, assim, como existe essa demanda para a redução do ruído, é importante entender os mecanismos físicos que provocam a emissão de ruído em aeronaves para possibilitar a diminuição dos ruídos. Em geral, o ruído de banda larga costuma ser associado aos efeitos de camada limite e de viscosidade. Mas, assim, algumas simulações numéricas, inclusive realizadas no laboratório de aeroacústica da UNB, em que os escoamentos são modelados pelas equações de Euler, mostram alguns níveis de ruído banda larga compatíveis com resultados experimentais, o que indica que nem todo ruído de banda larga é associado a efeitos de camada limite e viscosidade. Então, o objetivo desse trabalho é estudar as ondas sonoras não lineares através de simulações numéricas e, mais especificamente, investigar se a interação entre ondas não lineares pode provocar o surgimento de ruído de banda larga. Primeiro, tem que apresentar alguns conceitos de acústica para facilitar o entendimento. A ideia principal da acústica linear é que a propagação da onda sonora é um fenômeno isentrópico, ou seja, é adiabático e reversível. Assim, a onda sonora se propaga com uma velocidade constante e é dada pela raiz quadrada de γ-RT, em que γ é a razão entre os calores específicos do gás, R é a constante do gás e T é a temperatura. Aí, na acústica não linear, por outro lado, é importante levar em consideração os efeitos não lineares. E assim, é possível dividir esses efeitos em duas categorias. A dos efeitos associados à amplitude grande das ondas sonoras, que provocam a variação da velocidade de propagação do som, e o escoamento induzido pela passagem da onda sonora, que provoca o transporte advectivo da onda. E também existem os efeitos difusivos, que envolvem viscosidade, condução de calor e outras irreversibilidades termodinâmicas. Mas nesse trabalho eu vou me concentrar só nos efeitos associados à amplitude. As equações governantes para a propagação das ondas sonoras que eu usei para modelar nesse trabalho foram as equações de Euler para um escoamento compressível, que é um sistema de equações diferenciais parciais não lineares, formado pela equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento e a primeira lei da termodinâmica. E esse sistema, por ser não linear, precisa de um método numérico para resolver. Então, eu usei o método de volumes finitos, que consiste basicamente em reescrever as equações governantes, usando o teorema da divergência para relacionar a propriedade média dentro de cada volume de controle com o fluxo líquido das propriedades através da superfície de controle. E para aplicar condições de contorno, eu usei o método da fronteira imersa móvel e um esquema de quarta ordem de diferenças finitas para aproximar as derivadas na parede. Agora, a metodologia. Para a simulação das sonoras, eu coloquei uma parede imersa no fluido, no caso ar, que se move com um movimento oscilatório. Esse movimento provoca a emissão de ondas sonoras. Aí eu estudei 4 casos. Assim. Primeiro, as ondas planas, que se propagam em um duto aberto,
que tem uma parede de uma extremidade e outra extremidade aberta. Depois, as ondas estacionárias, que se formam em um duto fechado dos dois lados. O controle de ruído através da interação entre ondas sonoras com fases opostas. E a interação entre ondas sonoras. Só interação sem nenhum tipo de cancelamento específico. Primeiro, é importante eu mostrar como eu impus o movimento da parede. Eu usei, numa primeira parte, uma função seno simples. E depois eu resolvi usar um seno ao cubo, porque quando eu uso seno simples, a curva de pressão em função do tempo tem essas quinas agudas, essas pontas, porque a aceleração começa com um valor máximo. Então, usar o seno ao cubo faz a curva ficar mais suave e melhora a simulação. Para a simulação dos estacionários, eu posicionei duas paredes nas extremidades de um duto unidimensional e uma dessas paredes oscila enquanto a outra permanece fixa. Esse é o caso que eu usei a função seno para descrever o movimento da parede. E as ondas estacionárias, são formadas pela interação entre a onda emitida pela parede móvel e a onda refletida pela parede fixa. E quando a onda estacionária é estabelecida, eu preciso parar o movimento da parede. Para o controle de ruído, a abordagem é semelhante à onda estacionária, mas ambas as paredes oscilam. Assim, esse é o caso que eu usei a função seno ao cubo para descrever o movimento da parede, para descrever a velocidade. Nesse caso, cada parede atua tanto quanto a fonte de onda sonora, quanto como obstáculo que reflete a onda sonora. Então, são formadas duas ondas estacionárias em fases opostas que se cancelam. E assim, da mesma forma que para a onda estacionária, eu preciso parar o movimento da parede quando o cancelamento ocorre. Agora eu vou apresentar os resultados divididos nessas categorias que eu apresentei antes. A primeira coisa que eu fiz foi analisar como a amplitude do movimento da parede influencia a intensidade da onda sonora, medida pelo nível de pressão sonora. E ao longo do trabalho, ao longo da apresentação, eu vou mostrar os resultados principalmente do caso de 10 a menos 8 metros de amplitude da parede, que é o caso que eu considerei aproximadamente linear. Essa amplitude de movimento resulta em um nível de pressão sonora de aproximadamente 60 decibéis, que é a intensidade de uma conversa normal. É um ruído não muito baixo, mas também não é excepcionalmente alto, intenso. E para os casos não lineares, eu usei 10 a menos 4 metros e 10 a menos 3 metros, que correspondem já a mais ou menos 140 ou 150 decibéis. E nesses casos, assim, uma exposição, mesmo que por curtos períodos de tempo, pode provocar perda de audição permanente. É um ruído extremamente alto, associado, por exemplo, ao ruído de um avião durante a decolagem. Aqui essas imagens mostram como acontece. São 3 curvas em cada gráfico. A curva preta é em uma posição a um comprimento de onda de distância da parede que emite onda sonora. A curva vermelha é a 5 comprimentos de onda. E a curva azul é a 9 comprimentos de onda de distância. Aqui, no caso aproximadamente linear, dá para ver que as curvas são praticamente iguais, não dá para observar nenhuma deformação provocada pelos efeitos não lineares. Mas no caso de amplitude maior, dá para observar que na curva vermelha já há uma deformação significativa. Aqui dá para observar bem como os efeitos não lineares deformam a onda. Na região de compressão, de alta pressão, a velocidade de propagação é maior. E o escoamento induzido pela propagação da onda está na mesma direção da propagação da onda. E na região de expansão, a velocidade de propagação é menor e o escoamento induzido está na direção contrária à propagação da onda. Então, isso faz com que o pico e o vale da onda se afastem ao longo do tempo. E na curva azul dá para ver o começo da formação de uma onda de choque aqui e outra onda de choque aqui. Eu também fiz o cálculo da variação de entropia provocada pela propagação da onda sonora.
Esse gráfico da esquerda mostra que para o caso não linear tem um aumento significativo de entropia, o que indica claramente que aquela hipótese de que a acústica linear não serve para descrever esse caso, porque obviamente não é isentrópico, E a curva vermelha, para o caso aproximadamente linear, mostra um aumento pequeno de entropia. Então, assim, dependendo do caso, é possível que a acústica linear descreva bem, seja uma aproximação razoável para esse caso. Agora, para onda estacionária, eu vou mostrar um vídeo para facilitar o entendimento do que acontece. Aqui na posição 0 tem a parede móvel e na posição 5 tem a parede fixa. Aqui a parede está oscilando. É importante comentar que a frequência em todos os casos é 1000 Hz. A frequência de oscilação da parede e da onda sonora resultante. Dá para ver aqui, quando a onda sonora incidente e a refletida interagem, elas formam uma onda estacionária. Esses são os gráficos de pressão em função do tempo no antinó, que é o ponto de pressão de oscilação máxima da onda estacionária, e no nó, que é o ponto que a princípio não ocorre oscilação de pressão, para o caso aproximadamente linear. Aqui dá para ver que, apesar da pressão ser praticamente constante, existe uma pequena oscilação que indica que já pode ter algum efeito não linear presente aqui, mas muito pequeno. E aqui para o caso que é fortemente não linear, logo no começo da simulação dá para ver já uma oscilação de pressão grande, relativamente grande no nó. E conforme o tempo passa, as ondas sonoras são deformadas pelos efeitos não lineares. E também há um aumento da oscilação, da amplitude da oscilação de pressão no nó. Já que, assim, não é uma onda estacionária clássica, né, por causa da deformação. E conforme o tempo passa, as ondas sonoras são mais deformadas e eventualmente formam ondas de choque. E a onda adquire esse perfil de dente de serra. Para o controle de ruído, primeiro eu posicionei as duas paredes a uma distância de 10 comprimentos de onda uma da outra e fiz análise novamente da relação entre a amplitude de oscilação e o nível de pressão sonora. Aqui dá para ver que até mais ou menos 10 a menos 6 metros de amplitude, as curvas são praticamente paralelas e tem uma redução bem constante de aproximadamente 40 decibéis. Mas conforme a amplitude aumenta, a diminuição diminui, né? O nível de ruído aumenta, as curvas se aproximam até 10 menos 4. E aqui, para amplitudes maiores, parece que há uma nova melhora da redução de ruído, mas, na verdade, nesses casos, acontece a formação de ondas de choque antes das ondas sonoras interagirem. E como a onda de choque é extremamente dissipativa, ela provoca uma redução da amplitude de oscilação. Depois disso, eu resolvi mudar o arranjo da simulação para um comprimento de onda de distância entre as duas paredes, porque para diminuir o tempo computacional, principalmente, isso permite usar as amplitudes maiores, que nesse caso aqui provocam o aparecimento de onda de choque. Sem aparecer onda de choque nesse caso. Aqui, para o caso aproximadamente linear, vou mostrar outra animação. Aqui, nesse caso, as duas paredes oscilam e as ondas sonoras vão interagir e se cancelar eventualmente. Nesse instante, as paredes param de oscilar e as ondas sonoras assim, interagem para se cancelar dentro do duto.
Mas dá para ver ainda uma pequena oscilação de pressão, que também aparece nos gráficos de pressão em função do tempo. São esses aqui. Aí, para verificar se aparece banda larga ou não, eu calculei uma transformada de Fourier, usando uma janela ROM para diminuir o vazamento espectral. E aqui esses gráficos mostram até 10.000 Hz, mas em todo o espectro, na verdade, não aparece nenhum indício de ruído de banda larga significativo. Aí agora, para o caso fortemente não linear, vou mostrar outra animação aqui rapidinho. Novamente as duas paredes oscilam, mas nesse caso com amplitude de 10 a menos 3 metros, que gera uma onda sonora muito mais intensa. Esse começo é parecido com o anterior, mas depois dá para perceber a diferença. Aqui isso é o mais próximo que dá para chegar no cancelamento. Nesse caso, dá para ver que as oscilações de pressão são muito maiores, quando comparadas à amplitude da onda original. Aí aqui os gráficos de pressão em função do tempo em diferentes instantes. Dá para observar a deformação da onda sonora nesse gráfico aqui já, no gráfico B. E aí, conforme o tempo passa, as ondas vão sendo mais deformadas e adquirem aquele formato de dente de serra, parecido com o caso da onda estacionária não linear. Aí, novamente, a transformada de Fourier não mostrou nenhum ruído de banda larga muito significativo. Então, depois desse caso, eu resolvi analisar só a interação entre ondas sonoras, porque nos outros casos eu precisava parar o movimento das paredes antes de analisar. Senão não haveria o cancelamento nem a formação da onda estacionária. Mas como essa parada não faz muito sentido, assim, do ponto de vista físico, porque a gente não costuma parar de emitir o ruído antes de analisar, eu optei por fazer a análise da interação ao longo de toda a simulação, com as paredes se movendo ao longo de toda a simulação. Aqui, para o caso aproximadamente linear, dá para observar uma variação da forma da onda ao longo do tempo, que indica que acontecem, que tem efeitos não lineares presentes, mas em pequena intensidade. E a transformada de Fourier do sinal de pressão desse caso também não mostrou nenhum ruído de banda larga. Na verdade, os picos ficam ainda mais definidos nesse caso. Depois, para o caso altamente não linear, com amplitude de 10 a menos 3 metros, isso daqui meio que um envelope de oscilação de pressão. Não dá para ver, é o gráfico, mas não dá para ver as ondas aqui por causa da escala. E dá para observar que a partir de mais ou menos 3 segundos, parece atingir uma espécie de regime permanente. Nesse caso, a energia fornecida pelo movimento dos pistões é, de certa forma, compensada pela energia dissipada pelas ondas de choque, que dá para ver nos gráficos de pressão em função do tempo em diferentes instantes. Aqui é o começo da simulação, quando ainda não teve deformação muito grande, significativa, mas aqui já aparecem algumas ondas de choque, que são marcadas por essas pequenas oscilações numéricas que a gente chama. Aí a deformação aumenta ao longo do tempo e aparecem mais ondas de choque. E eventualmente ela adquire esse formato aqui do lado direito, que aqui Guilherme, eu acho que você está mudo. Guilherme, eu acho que você está mudo. Ah, sim. Agora está dando para ouvir? Eu acho que você já está nos 25 minutos, hein, Guilherme? Certo, Estou rapidinho agora. avisando. Aí aqui, depois disso eu resolvi parar o movimento das paredes depois do tempo final da simulação anterior para ver o que acontecia. Só. Aí dá para ver a redução de amplitude por causa da dissipação das ondas de choque. E aqui os gráficos de pressão em função do tempo em diferentes instantes. É interessante que dá para observar a interação entre as ondas de choque
que se combinam e, eventualmente, a onda adquire esse formato de dente de serra já parecido com os outros casos. E, novamente, não teve nenhum indício de banda larga na transformada de Fourier. As conclusões, então, são que a interação entre ondas sonoras não lineares, pelo menos nos casos estudados, não resulta em ruído de banda larga, mas, assim, ficou claro que os efeitos não lineares comprometem, assim, de forma significativa o controle do ruído, já que a estratégia utilizada para o controle de ruído nesse trabalho foi justamente, depende da simetria entre a região de expansão e de compressão das ondas. E também foi possível observar alguns efeitos não lineares com pequena intensidade por causa de ondas sonoras de baixa amplitude, aproximadamente lineares. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Foi muito Parar de legal sua compartilhar. apresentação. Eu abro agora perguntas. Por favor, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão e fazer sua pergunta diretamente no microfone ou escrever no chat e a gente responde.